Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de número 23, né? Quem são os micro-organismos? Vamos abrir nossa apostila lá na página 14, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre os micro-organismos, então vamos lá. Deixa eu te abaixar aqui a câmera para não atrapalhar a leitura. A maioria de todas as espécies de seres vivos da Terra é simplesmente muito pequena para que possa ser vista a olho nu. Durante muito tempo, isso foi um problema, visto que antes da invenção dos microscópios e das lentes de aumento, as pessoas não sabiam da existência desses organismos. Então, o que acontecia? Haviam muitas doenças, né? E as pessoas não sabiam como é que elas contraíam essas doenças, o que causava, como é que se infectavam, como é que elas adquiriram essas doenças. Até descobrirem, né, através do microscópio, esses seres minúsculos que às vezes eles são benéficos e outras vezes eles nos causam doenças. Então hoje a gente vai estar falando sobre eles, ok? Então esse fator resultava no aumento da transmissão de doenças em atividades diárias relacionadas à higiene e dificultava a compreensão de vários fenômenos da natureza. Então aí a tia entra com aquele sério hábito que a gente tem que ter de higiene, tá? Sempre com as mãozinhas limpas, tá? Bactérias. Imagine a ponta de um alfinete. Olha aí do lado essa imagem que a tia tá aqui com a câmera tampando, essa que a tia acabou de descobrir, seria a ponta de um alfinete. Agora imagine nela ali milhares de bactérias em cor laranja. Vista ao microscópio eletrônico, essa imagem com um aumento de 1.600 vezes, colorida artificialmente. Imagine a ponta de um alfinete e agora pense que mais de 1.000 bactérias podem ser encontradas ali. As bactérias são formadas por apenas uma célula e encontradas em praticamente todos os locais da Terra, desde as altas montanhas até o fundo dos oceanos, incluindo o corpo dos seres vivos. Algumas espécies realizam fotossíntese e outras se alimentam de matéria orgânica. Também há bactérias que causam doenças nos seres vivos, inclusive nos seres humanos. Existem inúmeras espécies de bactérias, as quais podem apresentar diferentes formatos. Observe, nós temos aqui embaixo, gente, 3 tipos de bactérias, onde essas cores foram dadas a elas, só que os formatos são esses mesmos. Então, vamos ver cada uma delas aí. Bactérias em formato arredondado, vistas ao microscópio eletrônico. Imagem com um aumento de 20.000 vezes, colorida artificialmente. Essa imagem do meio aí. Bactérias em formato de bastão, vistas ao microscópio eletrônico, imagem com um aumento de 5.500 vezes, colorida artificialmente. Bactéria em formato de vírgula, vista ao microscópio eletrônico, imagem com um aumento de 2.025 vezes, colorida artificialmente. Então agora, pessoal, a gente vai estar observando aí as algas agora, protozoários e fungos. Então, vamos ver primeiro esse quadradinho amarelo aí, ó. Fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? É o principal responsável pela fotossíntese do nosso planeta. Ele é encontrado em oceanos e é ele que faz a renovação do nosso oxigênio. Então, vamos ver aí. O conjunto de organismos que realizam fotossíntese e flutuam na superfície da água é chamado de fitoplâncton. Eles são os principais responsáveis por renovar o oxigênio do ar no planeta Terra. Algas. Algas vistas ao microscópio óptico. As algas unicelulares geralmente são maiores que as bactérias. Imagem com um aumento de 178 vezes. As algas são seres vivos que realizam fotossíntese e, em geral, vivem em ambientes aquáticos. Eles podem ter vários metros ou ser microscópicas.
fazendo parte do fitoplâncton. Protozoários. Os protozoários são formados somente por uma célula, a qual geralmente é maior que a das bactérias. Algumas espécies vivem em ambientes terrestres e outras em ambientes aquáticos ou no corpo dos seres vivos. Existem protozoários que podem causar doenças em animais e plantas. A maioria deles se alimenta de bactérias, algas, outros protozoários e matéria orgânica. Aí do lado, pessoal, vocês estão vendo o paramécio, da espécie Paramecium caudatum. É um protozoário de vida livre que não causa doenças ao ser humano. Imagem vista ao microscópio óptico, com um aumento de 363 vezes. Fungos. Os fungos podem ter formas e tamanhos muito variados. Os cogumelos, por exemplo, são formados por várias células e conseguimos observá-los no ambiente. Outras espécies são microscópicas e formadas por apenas uma célula, como as leveduras, que são usadas na produção de pães e bebidas. Olha aí a levedura, pessoal. A levedura é o fermento, tá? Que a mamãe usa no bolo, usa no pão. E a levedura também é utilizada na produção de cerveja, tá? A levedura é um tipo de fungo unicelular usado na fabricação de pães e bebidas. Imagem vista do microscópio eletrônico com um aumento de 4.750 vezes. É colorida artificialmente. Você sabia que os vírus são muito menores que as bactérias e podem ser observados somente ao microscópio eletrônico? Eles podem ser encontrados em diversos ambientes e causam doenças, não somente nos seres humanos, mas em outros seres vivos, inclusive em plantas. Esse aqui é o vírus da gripe, né? Visto ao microscópio eletrônico, é uma imagem com um aumento de aproximadamente 80.000 vezes, viu? E ele foi colorido artificialmente. Agora, pessoal, a gente vai mudar de página, nós vamos lá para a página 16 e vamos aprender o que? A importância dos micro-organismos. Por serem microscópicos, os micro-organismos normalmente passam despercebidos em nosso dia a dia. Em geral, somente pensamos nesses seres quando causam alguma doença. Contudo, os micro-organismos têm grande importância para a vida na Terra. E a maioria deles não causa doenças. Na verdade, sem eles, a vida em nosso planeta não seria possível. Os primeiros seres vivos a habitar o planeta Terra provavelmente foram micro-organismos, semelhantes às bactérias. Esses seres participaram da formação da atmosfera, liberando gás oxigênio pela fotossíntese, quando as plantas ainda não existiam, e também do processo de formação do solo, decompondo matéria orgânica. Atualmente, muitas atividades humanas dependem da presença de micro-organismos, como a produção de alimentos. Além disso, algumas espécies de bactérias vivem nas raízes das plantas e contribuem para a formação de sais minerais. Os sais minerais, então, absorvidos pelas plantas, auxiliando em seu desenvolvimento. Bactérias e fungos também realizam a decomposição de restos orgânicos, como folhas secas, fezes e animais mortos, devolvendo os nutrientes ao solo. E isso mantém o equilíbrio, né, no ambiente e a vida na Terra, evitando o acúmulo desses materiais na natureza. Então imagine só, pessoal, se não existissem os micro-organismos, o nosso planeta seria
habitado por uma maior quantidade de lixo. Teria mais lixo do que gente, né? Principalmente restos de plantas, de verduras, de legumes, coisas orgânicas, né? Que os micro-organismos decompõem e fazem eles voltar à natureza, né? Auxiliando o quê? Nos alimentos, né? Passa a fazer o quê? Parte do ciclo da natureza, né? Então vamos ver, ó, o crescimento da planta e a produção de frutas são possíveis graças à presença de luz solar e à água e aos nutrientes. Aqui embaixo estão micro-organismos. As raízes absorvem os nutrientes liberados pelos micro-organismos no solo. Aqui do lado estão os nutrientes, e os nutrientes passam por um ciclo na natureza e fazem parte do corpo dos seres vivos. Eles são eliminados no ambiente e transformados pelos micro-organismos, podendo ser aproveitados pelas plantas. Então, os micro-organismos participam da ciclagem dos nutrientes no solo, um dos fatores que garantem a vida na Terra. Então, vamos agora, pessoal, para os micro-organismos e você, aí na página 17. Os micro-organismos podem estar por toda parte, no ar que respiramos, na água que bebemos, no alimento que comemos, sobre nossa pele, em nossa boca, em nosso intestino, entre outros locais. O conjunto de micro-organismos que vivem em nosso organismo é chamado de microbiota. Muitos deles são fundamentais para a manutenção da saúde de nosso corpo. Por exemplo, no intestino existem bactérias que produzem vitaminas e protegem esses órgãos de outras bactérias causadoras de doenças. Na pele e na boca também existem espécies de bactérias protetoras, que evitam a ação de outras espécies de micro-organismos que podem causar doenças. A quantidade e as bactérias de micro-organismos presentes no corpo humano sofrem variações durante a vida, devido a fatores como avanço da idade, tipo de alimentos consumidos e hábitos de vida, higiene, prática de atividade física, tipos de roupas utilizadas ou uso de medicamentos. Então, aqui, que a tia vai ler agora essas 3 frases, elas são as principais funções do micro-organismo no nosso corpo. Qual que é a função dela? Elas impedem o crescimento de micro-organismos causadores de doenças, ajudam na digestão, produzem vitaminas e, entretanto, determinadas espécies de micro-organismos podem causar doenças. Não são só benéficas, mas tem as que nos causam doenças também. Algumas provocam apenas um desconforto ou mal-estar. Outras podem ser mais graves e causar problemas à nossa saúde. Por isso, é importante conhecer as formas de contaminação e de prevenção das principais doenças causadas por micro-organismos que afetam os seres humanos. Então, agora, pessoal, tem algumas perguntinhas aqui na página seguinte, que é o lápis na mão, que a gente vai estar respondendo junto, ok? Então, vamos lá. Número 1. Os micro-organismos são seres microscópicos, mas quando muitos deles crescem um ao lado do outro, formam colônias que podem ser identificadas como manchas coloridas. Esta imagem mostra o crescimento de micro-organismos como bactérias e fungos coletados das mãos de uma criança de 8 anos, após ela brincar em um jardim. Observe e depois responda as questões. Letra A. Pelas cores e tipos de colônias presentes na imagem, é possível dizer que existiam micro-organismos variados nas mãos da criança? Ou eram todos iguais? Pela imagem, podemos perceber uma grande variedade de micro-organismos, pois as colônias apresentam
cores e aspectos diferentes. Então, isso que a tia acabou de ler agora, vocês vão colocar como resposta na letrinha A. A tia agora vai ler a pergunta B e já vai dar a resposta também. Esses micro-organismos estavam nas mãos de uma criança saudável que brincou em um jardim. Explique a importância de lavar as mãos após realizar esse tipo de atividade. Então, vamos lá, escrevam aí. Ao brincar na terra, as mãos ficam cheias de micro-organismos que não podemos ver. Se elas não forem lavadas, esses organismos podem ser ingeridos ao pegar alimentos, por exemplo, transmitindo doenças. Não só através de alimentos, viu, gente? A gente pode pegar, tacar a unha comprida, esses micro-organismos entrarem dentro da nossa unha. Tem criança que come unha, que põe a mão na boca, que põe o dedo no nariz, que coça o olho, que põe o dedo dentro do ouvido. Então, se esses micro-organismos estão nas pontas dos nossos dedos ou na mão, ele vai entrar dentro do nosso organismo e pode causar algum tipo de doença, sim, tá? Então, a tia vai fazer um comentário breve aqui agora sobre o excesso, ou seja, o certo, né, de higiene que a gente está tendo agora. Lavando as mãos toda hora, passando álcool gel, o índice de resfriado diminuiu. Por quê? Porque a gente, primeiramente, não está tendo muito contato com outras pessoas e o hábito da higiene hoje em dia nas nossas vidas, ele triplicou, né? Quando a gente chega em casa, a gente procura não entrar com aquela roupa, ou se entra com a roupa, já vai logo tomar banho para não contaminar a cama, sofá, cadeira onde a gente senta. Então, isso ajuda a evitar vários outros tipos de doença também, tá? Não só o coronavírus, mas várias outras doenças podem desencadear com a má higiene do ser humano, certo? Então, agora a gente vai estar lendo aí a questão número 2. Na questão número 2, sobre micro-organismo, assinale as alternativas corretas. Então, vamos lá. Primeira alternativa. As bactérias podem apresentar diferentes formatos e ser encontradas em praticamente todos os ambientes da Terra? Sim, pode assinalar essa questão. Segunda alternativa, todas as bactérias realizam fotossíntese e fazem parte do fitoplâncton? Não. Então, nós não vamos estar assinalando essa questão. Terceira alternativa, os protozoários são micro-organismos formados por somente uma célula, a qual geralmente é maior que a das bactérias. Pode assinalar a terceira alternativa. Quarta alternativa, os micro-organismos não são encontrados no interior do corpo humano, somente na pele. Essa alternativa vocês não vão estar assinalando. Última alternativa, a microbiota corresponde ao conjunto de micro-organismos que vivem no corpo humano, sendo importante para a manutenção da saúde no organismo. Pode assinalar a última alternativa, que ela é correta. Então, a perguntinha 3 aí, pessoal. Qual é a relação entre a decomposição dos restos de plantas e animais na natureza realizada por fungos e bactérias com a manutenção da vida na Terra? Então, vamos escrever aí. Façam mais 2 linhas, que é bem grandinha essa resposta. Se os micro-organismos não realizassem a decomposição dos restos de plantas e animais na natureza, todo esse material estaria acumulado no planeta. Ponto. Letra maiúscula. Além disso, os nutrientes não retornariam ao solo para serem reutilizados pelas plantas, o que impediria o seu crescimento. Se foi muito rápido, vocês voltam o vídeo e vão pausando para colocar a resposta, tá legal? Meus amores, fiquem com Deus, bom trabalho. Qualquer dúvida, chama a tia aí. E na próxima aula de ciências, a gente vai estar fazendo um questionário, tá legal?
Então, beijo, fiquem com Deus e bom trabalho aí para vocês.